Olá, olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece, com a Maria Isabel, a Hello. Joana e eu própria. Olá, olá. Então, pessoas, já fizeram todos avaliação de 5 estrelas? Pronto, temos que começar sempre assim, porque isto vai ter que ser. Estavas-nos a perguntar a nós, espero que já tenham... tínhamos feito a nossa autorreflexão do dia, o que é que se já tínhamos falhado hoje. Hoje, esta semana o tema vai ser a importância de falhar. Falhar é muito importante e nós, no geral, temos uma tendência de não querer fugir a 7 pés de falhar. Falhar, nem pensar. Falhar é horrível, falhar é péssimo. Mas na realidade, falhar é super importante e é através das falhas que nós aprendemos e que nós melhoramos e que nós crescemos e que mudamos, porque às vezes pronto, estamos sempre no mesmo caminho e sempre a fazer a mesma coisa e na realidade precisamos de mudar e só mudamos através das falhas. E eu acho que é um tema que é importante debruçar-nos sobre ele. Inclusive também, tanto em relação a nós, como em relação aos nossos filhos. A importância que nós damos ao facto de, sei lá, de ter boas notas, de ter tudo perfeito, de chegar e fazer incrível, de deixarem-nos falhar, porque faz parte, é a vida, é importante. E fazermos um bocado as pazes com a falha e perceber que não há drama nenhum em falhar. É bom e não mau. Pronto, esta é a minha perspectiva da coisa, que nem sempre a pessoa consegue fazer isso, não é? Eu diria que importante é aprender, não é? E aprender sempre pela vida fora. E o falhar é um caminho para o aprender, sendo que efetivamente é um dos caminhos mais eficazes, porque se calhar, como tem algum dramatismo associado de emoções e como é que nós lidamos com o facto de não ter corrido como queríamos, é mais rápido aprendermos em cima disso do que se aprendermos só com base no que foi dito ou no que está escrito. É muito mais forte a memória da aprendizagem quando é com base numa coisa que falhamos e que depois tivemos que ajustar, do que quando é alguém que disse que era melhor assim. Daí a importância de E porque não está relacionado contigo. Isso. É a mesma experiência. Alguém que disse é tipo, está bem, pronto, é a mesma coisa que alguém cair e ter uma ferida, olha, dói-te, pois é, outra coisa é quando tu cais e tens tua ferida, dói-te muito mais. Pronto, tu até podes ver imenso sangue, mas impressiona-te, mas não te afeta. Não é? Quando és tu, estás ali a sentir a dor, é diferente, portanto, é normal que seja diferente. Mas, por exemplo, eu estava a dizer isto porque no outro dia vi um vídeo de uma rapariga que estava a explicar que o pai dela tinha um hábito, e eu achei isto super giro e acho que devia começar a pôr em prática cá em casa, até em relação a nós, adultos, não só com os nossos filhos. Então o pai dela tinha um hábito que ao jantar, à refeição, perguntava sempre, então, hoje, aos miúdos, a eles, filhos, o que é que vocês tentaram fazer e não conseguiram? E eles jogavam no princípio, era de género, Nada. tipo, depois às tantas, tipo, não, eu tentei fazer não sei o quê e não consegui. Depois às tantas, o que ela dizia é que é engraçado como este exercício tão simples e tão rápido e tão básico, na realidade deu-lhes uma leveza enorme em relação às falhas. Ou seja, eles já vinham para casa ansiosos quando havia alguma coisa que tinham corrido mal. Eu tentei fazer, pai, eu hoje tentei fazer isto e não consegui fazer mesmo. Ou seja, exatamente, o que ela dizia foi, eu na altura não consegui perceber a importância que isto tinha, mas tanto eu como os meus irmãos temos uma capacidade de bora tentar, bora fazer, e não levamos nada a mal ou não ficamos estressados ou ansiosos com o facto de falhar, sim. E eu achei super interessante, super giro, porque a minha filha Marta é super ansiosa, muito ansiosa em relação às falhas. Ela quer porque quer ter tudo perfeito, ela quer fazer tudo bem. E é uma cena que eu não entendo. Mas é um drama. No outro dia teve um suficiente em inglês. Bem, o que ela chorou com o suficiente. E eu pensei, mas Marta, qual é o teu problema com o suficiente? Porque agora a professora vai pensar que eu sou burra e porque eu não sei nada. O que isso interessa, Marta? Interessa que agora vais ter que trabalhar um bocadinho mais, porque não estás com mais dificuldades, mas não interessa, vais aprender mais e não sei. Mas eu acho engraçado esta coisa do stress causado com... Mas aqui voltamos à mesma questão, validação externa, certo? Certo. E é muito importante começar desde pequeninas. Eu cá em casa há jogos rápidos que tu estás sempre a perder e ganhar, a perder e ganhar, a perder e ganhar. E eu gosto imenso. É ela a fazer product placement. Sabes como é que é?
essas como é que é? Ah, Maple Maple Games, Games. Maple Games. Estás a ver, não fui eu que fiz. Isto é melhor. Mas é muito importante isto, e eu gosto muito desses jogos mesmo para elas se habituarem a perder e a ganhar com a mesma leveza. E isso é um problema cá em casa. É. É um problema cá em casa, porque, por exemplo, a Luísa não gosta de perder. Amua e não quer jogar mais. A Teresa pronto, é mais despachada Pois. nesse sentido. Pronto, vamos jogar mais, ó. Também não gosta, mas que é muito importante. E perceber que quando nós perdemos, para já damos a oportunidade de outras pessoas ganharem. E isso também acontece na nossa vida. Às vezes nós queremos fazer tudo perfeito e quando não o fazemos é porque houve outra coisa importante a acontecer. E eu agora vou dar o exemplo, vocês vão me dar Certo, na cabeça certo. porque eu não vos convidei, mas ontem foi os anos da Vera aqui em casa, a festa. Está tudo bem. E este fim de semana ofereceram-me um workshop de fotografia que eu gostei imenso no sábado e tive o dia todo off, não é? De manhã estive a aprender coisas teóricas e à tarde estive na Baixa de Lisboa a fotografar pronto, foi muito giro. E no dia a seguir tinha a festa da Vera e quando cheguei a casa no sábado decidi não fazer nada. Não fizeste nada? Estava mesmo cansada e pensei, não vai dar. Pronto, e a festa não teve toda quitada o tema era Monstro das Bolachas, não teve toda quitada nem nada, e eu pensei, pronto, olha, paciência. E no fim do dia achei que foi melhor assim. Claro que eu gosto de ver as coisas giras e tudo mais, mas às vezes é preciso. E no fundo foi uma falha que eu senti, porque olhar para a festa não estava as coisas como eu queria, mas foi para dar oportunidade a descansar e a coisas que eram mais importantes na altura. Por isso, pronto, eu acho que São compromissos, não é? Que a determinada altura temos que aceitar. Eu gostei imenso de uma referência que uma colega de trabalho me disse há pouco tempo. Isto depois de ter estado com as gêmeas, estavam doentes, estávamos a tentar distribuir entre os dois, entretanto o João tinha uma reunião importante e portanto eu tinha que ficar com as duas, mas eu também tinha uma reunião importante e portanto tinha que acontecer, mas entretanto elas estavam doentes e como é que isto acontece? Porque o mundo não para, não é? E a determinada altura não estava a fazer nem uma coisa bem nem outra coisa bem, não é? Não estava nem a cuidar delas, que estavam choronas e com febre e pedintes e pronto, porque é mais cola e atenção, e eu não lhes estava a dar esse cola e atenção e também não estava a conseguir estar focada e a contribuir e a acrescentar valor na reunião, para a qual, ok, eu era uma peça-chave, mas naquele estado não conseguia ser. Não dava. E a determinada altura tive ali um nervous breakdown em que uma das minhas colegas virou para mim e disse: Isabel, para, sai, vai, tudo se resolve, aceita prioridades. E eu no meio daquele eclipse, quase um eclipse de mim própria, tive que assumir e desligar e pronto, e acho que fomos as três chorar para a cama e berrar e rebolar e aceitar que pronto, não era capaz de muito mais do que aquilo naquele momento. E a seguir ela disse uma citação de um podcast que tinha ouvido, de uma líder qualquer, um podcast que também é giro, por acaso, que era: a minha forma de ter paz comigo mesma, como mulher de várias crianças e profissional ativa e com ambição e com carreira, etc., é aceitar que a determinada altura eu vou falhar, seja como mãe, seja como profissional. Há alturas em que eu vou falhar como mãe e não vou estar tão disponível e tão dedicada como gostaria, e depois há outras alturas em que eu vou falhar como profissional e não vou estar tão disponível e tão criativa e tão a acrescentar valor como gostaria. E é simplesmente aceitar isso, mas para mim é muito difícil. É difícil. Porque se há uns episódios atrás nós falámos sobre o síndrome de impostor, e eu disse que síndrome de impostor não tinha muito, não tenho. Eu tenho outro síndrome qualquer que é nunca é bom o suficiente, eu sou super exigente, parece a nossa avó, é quase uma vozinha cá dentro da minha cabeça, a quase a dar chicotadas de género, mais. Eu já estou desconstruída. Onde é que isto veio? Porque eu nunca tive ninguém a impor este nível de exigência tão alto, mas a verdade é que eu sinto que eu não posso falhar, não posso deixar o mundo que nunca é suficiente, que tem que dar mais e tem que dar mais e que eu sinto eu sofro um bocado esse mal. Altura, eu tenho que, e daí há bocado quando sugerimos este tema eu disse, não sei se adoro, mas se calhar tenho mesmo que falar sobre isso. É uma coisa que eu tenho que trabalhar.
eu tenho que aceitar melhor falhar. E muito mais do que com ela, e se calhar para elas próprias, porque há um tempo também estávamos com um cenário com a Mariana em que ela fica super perfeccionista ali, tentar pôr as coisas direitas, e fomos falar com um psicólogo especializado em famílias e crianças para perceber como é que lidávamos com isso e com outras coisas que na altura estavam a acontecer. E ele disse: como é que vocês lidam com os erros, com os vossos próprios erros, com as vossas próprias falhas? Exato. Porque, Essa é a mesma questão. Eu porque não vou falar de mim, eu vou falar da minha filha, por amor de Deus. não interessa dizer, exato, não interessa dizer que está tudo bem fazer errado, se depois ela vos vir a vocês a serem intransigentes Pois. com pequenas coisas. Portanto, a melhor forma de a contaminarem positivamente é ela aceitar e lidar melhor com a imperfeição, é vocês próprios, nas vossas vivências, lidarem melhor com o falhar também. E contarem a história, partilharem com ela e dizerem está tudo bem, e rir sobre o assunto. E aos poucos ela também saberá melhor, muito mais pelo exemplo do que pela imposição. Portanto, Isso é sempre. é muito engraçado. Mas isso é que é difícil. É isso. Mas para mim é assim, os grandes temas é isso, e a indústria onde eu trabalho é uma como é que se diz, um clichê gigante, não é um clichê só, mas um dos motes é o fail fast, learn faster, não é? E que, portanto, é tudo very agile, e que as coisas não são perfeitas, mas vai e avança. Eu lido bem com a imperfeição, é o tal, não era o que dá, nós já falámos também sobre isso em determinada altura. Sim. Está bom, como é que era? Nós tínhamos até um termo para isto, que era... enough, sim, good enough and go. Good enough and sim. go, exatamente. Eu estou good enough and go, não preciso estar ali a aperfeiçoar, até porque me começa a cansar, eu quero ver as coisas a avançar, mas depois... Mas quer chegar a todo lado, chegar a todo lado. E quero garantir que não eu percebo, eu sofro disso. Bom, e que eu estou lá, mas depois a vida vai crescendo, né? A copa da árvore vai... E se não houver folhas que caem, a copa da árvore a determinada altura não aguenta os ramos todos, não é? Claro. Portanto, alguma coisa falha, sim. Temos que aceitar e ter a tranquilidade perante a realidade de que a determinada altura alguma coisa vai falhar. Temos é que garantir que as nossas prioridades estão claras, não é? E que já sabemos que alguma coisa vai falhar. Portanto, o que é que não pode mesmo falhar? E isso obriga-nos a priorizar. Sim. E acaba sendo mais fácil exercícios que às vezes são difíceis, não é? Ias dizer qualquer coisa, João? E agora estava na dúvida se já falei disto aqui ou não, mas pronto, se me repetir, desculpem. Sim, porque é importante. Uma vez, uma grande amiga minha que mora longe mandou uma mensagem e fiquei imenso tempo sem responder. Eu não sei se já falei daqui isto, mas pronto. Basicamente, não me lembro. Ela mora longe, está longe da família, longe dos amigos, já há muitos anos, e mandou uma mensagem mesmo forte, a desabafar de coisas que têm passado e tudo mais. E eu na altura ouvi, e pronto, foi daquelas mensagens muito longas, eu ouvi e disse, já te respondo. E depois passei imenso tempo sem responder. E eu fiquei-me a sentir mesmo mal, porque ela ligou-me a mandar uma mensagem e eu só quando tirei férias é que ouvi a mensagem toda outra vez para responder com disponibilidade, porque também aquilo era um assunto sério, eu não queria responder assim de ânimo leve. Pressa, pois. Portanto, foi quando eu consegui. E depois eu pedi-lhe imensas desculpas, porque eu me senti pessimamente mal, pedi-lhe imensas desculpas e a dizer que tenho sentido que não tenho tido tempo para coisas importantes, como esta, de lhe responder. E ela foi mesmo querida e disse assim, Joana, isto foi um desabafo, só o ter desabafado para ti foi como... foi muito importante só ter mandado aquela mensagem para ti e as tuas coisas importantes estão asseguradas. Claro que eu sei que eu sou importante para ti, mas as tuas coisas, tu já tens muitas coisas grandes, portanto, isso está assegurado. E nós às vezes temos esta tendência de queremos chegar a tudo e realmente as pessoas são importantes para nós e é tudo, mas não dá para tudo, não dá. E nós temos... E é difícil a pessoa encaixar tudo. E quando há mudanças, por exemplo, agora passei para o horário total. Eu acho que nós não prevemos estas coisas, nós já sabemos que vai acontecer, mas achamos que vai entrar e tudo se resolve. A verdade é que tudo se resolve, mas
é óbvio que vai ter impacto, é óbvio que eu tinha que olhar para o meu horário outra vez e pensar: "O que é que vai falhar aqui?", tipo, antecipar um bocadinho. Só que eu não tenho tempo a pensar o que é que vai falhar. Quando falha eu resolvo, não é? Sim. Mas pronto, Também senti aí uma fase de adaptação, sim, quando mudei de horário, foi assim é que faz um muita mini diferença, esgotamento também e de não é? cansaço e de repente o desdobramento para as coisas todas passou a ser mais comprimido e exigente, Sim, e há coisas que a já pessoa não chuta para a frente, não é? Por exemplo, a música delas, sim, houve aqui umas alterações de horário e acho que ficaram com o horário mais cedo e pensei: na altura quando tiver a full time logo resolvo". E agora entrei a full time, vamos ter que desistir da música, não? Bem, confusão, não é? Mas pronto, enfim, é isto. Acho que quando aceitamos, as coisas tornam-se mais fáceis e pronto, Mas e é pedir difícil. ajuda também. Pedir ajuda, às vezes a pessoa tem cerimónia de pedir ajuda, mas a verdade é que as pessoas à nossa volta também. pedir ajuda não é falhar, não é? Exatamente, sim. Às vezes ainda dizem, se eu estou a pedir ajuda é porque estou a falhar, é Não porque não estou é a ser suficiente, é porque boa não, suficiente. é suposto, nós passamos a vida a vender esta coisa de ai, takes a village e que somos todos e as pessoas estão disponíveis, mas depois quando chega a altura ficamos calados e a Não sofrer pedimos e ajuda não a queremos ninguém, ajudar exato. ninguém, não é? Uhum. Pois. É um bocado, sim, é um bocado, não sei, eu acho que eu também sinto outra coisa em termos das falhas, eu também sinto que às vezes, porque existe isso, existe essa coisa do perfeccionismo, de fazer as coisas tão bem, tão bem, tão bem. Às vezes tu queres experimentar outras coisas, ou, ok, vou fazer isto, mas depois como achas que, às vezes achas que não vai ser bom o suficiente e então até nem continuas ou nem insistes, porque não é bom o suficiente. Mas na realidade não é bom o suficiente para quem? Exato. Não interessa nada. Como é que tu vais chegar um dia a ser boa o suficiente? Fazendo todos os dias. Mas se tu nem tentas fazer todos os Uhum. dias porque não és boa o suficiente, nunca vais Sim. chegar a lado nenhum. Então eu sinto às vezes um bocadinho esta questão para comigo. Que tipo, ok, vou e não sei o quê, mas depois começo a fazer e depois, mas não está a assinar social, não está na social, então tipo, em vez de todos os dias fazeres um bocadinho do nada de especial para todos os dias ficares cada vez melhor. E eu tenho essa aprendizagem muito real, muito vívida em relação à Revlon Sugar, por exemplo. É uma questão que eu sei que demora tempo, que leva tempo, mas a pessoa chega lá. Porquê? Porque a pessoa precisa de insistir e fazer muitas vezes mal para depois chegar e Uhum. fazer bem. Mas aplicar isso no dia a dia, na minha vida no geral, nem sempre tenho essa capacidade. Às vezes lá vem aquela vozinha, lá está do síndrome do impostor, mas achas. Está lá E na quietinha. realidade, tipo, opá, acho. Sim, é tipo, é só parvo, é parvo. Mas a verdade é que às vezes acontece. E é sempre esta questão do medo, não é? O medo, eu acho que o medo é super limitador, o medo de falhar. Mas a questão é sempre relacionada com os outros, porque se nós vivêssemos sozinhos, É isso, eu gosto sempre desse exercício de se não devesses nada a ninguém, não é? Se não Uhum. houvesse ninguém a ver-se, o que é que tu fazias? tu fazias. Exato, Exato. E na realidade fazias. imensa A questão é coisa. essa, é que o teu problema é sempre a resposta dos outros. E por mais que tu aches, e eu acho muito isso, que não me interessa muito o que os outros pensam, o que os outros dizem, ou que não sei o quê, porque eu acho que sou assim, um bocado. Mas depois vejo situações na minha vida em que eu digo assim, mas porquê é que não fizeste? Só por medo de que, mas achas, mas isto, porque depois também tens que ouvir muitas Uhum. opiniões, muita gente, de muito lado, e às tantas tipo, eu não quero ouvir opiniões, eu não quero opiniões de ninguém, Sim. portanto é uma gestão difícil, é uma gestão complexa. Mas sim, em teoria, na minha cabeça, sinto que para mim falhar é importante. Em teoria, para mim, sim. E aceito perfeitamente que falhar é importante. Mas depois, na prática, não sei até que ponto é que consigo implementar isto assim tão bem. E se calhar isso vê-se no reflexo dos miúdos. Em particular, mais na Marta. A Marta, eu Uhum. vejo que ela tem essa ansiedade. Não sei se sou eu ou se é o Diogo lhe passa, mas tem que vir de algum lado. Sim.
O Pedro também era assim, o Pedro era impossível, por exemplo, jogar um jogo com ele e ele perder, era impossível, ficava doente, então nós passávamos a vida a jogar com ele, coisas propositadas para ele Pois. perder, de Pois, propósito, para para, treinar isso. tipo, não há problema nenhum, exato, é uma coisa dela, a Maria eu acho que é menos, mas eu sinto muita morte a isso, e às tantas fico a pensar, tipo, somos nós que somos assim, que somos tão, porque às vezes, muitas vezes as pessoas dizem, não, tu és tão exigente, Marta, tu és tão exigente, e às tantas, Sim. pronto, é isso, sentes que Sim, falhar eu é também tipo, sinto que essa exigência que nós temos connosco, e eu acho que nós, as três, temos, não é proporcional a nada do que as outras pessoas possam vir a esperar de nós. É uma coisa. Eu, por exemplo, vejo isso, por exemplo, no trabalho. Eu sempre, desmedida. eu gosto de saber, eu gosto que as pessoas saibam o que é que contam e trabalhei muitos anos a picar o ponto e a controlar. E aí há coisas que ficam. Hoje em dia, tipo, se eu me atraso um bocado, ou se a pessoa fica logo num stress e depois levo logo assim um banho de Joana, relaxa, nós sabemos que é difícil, tens 2 filhas, vá lá. De mandar mensagem, não tens que mandar mensagem a dizer que vais chegar atrasada. Se não estás aqui, eu já sei que vais chegar atrasada. Sim, eu percebo. Mas eu prefiro, para mim, descansa-me, mas é porque realmente é um nível de exigência. É isso mesmo. Mas este É muito se elevado, calhar sim. também faz qualquer coisa, né? Também puxa por nós, também nos ajuda a ter brio, a fazer bem, a fazer melhor. Temos aqui o calibrar, não é? Temos que. Sim, mas a questão é como é que tu reages. Para mim a questão aqui é como é que tu reages quando não consegues dar Sim, conta é de essa tudo, ansiedade em que a pessoa fica. porque não vais conseguir. Isso Esse é o que é o problema, exatamente. A pessoa fica com taquicardia Quando isso quase. acontece, eu choro. Hã? O quê? Quando isso acontece, eu choro. Eu não. Não, eu também choro, mas a questão é que já estás num estado Exato, tipo exato. lastimável, Mas já está prevenido, em vez de ter a tal questão de assumir logo a priori que alguma delas vai falhar, portanto planeia de acordo, assumindo a falha de uma delas. Não tente e baixar a vir. fasquia, Exato. baixar a fasquia. Sim, é isso. Eu agora, o meu presente de anos grande foi, que ainda vou ficar aqui a pagá-lo durante uns tempos, porque isto aqui é intenso, foi o iPad Pro, que eu adoro profundamente. E eu estou muito contente, agora estou carregada, feliz da vida. Sim. E então, mas foi engraçado, porque aquilo, pronto, é a conta da Apple e eu já tive Apple há muitos anos e já não, e entretanto isto sincroniza tudo e de repente aparecem fotografias e vídeos e coisas quando eles eram muito pequeninos, porque estava lá na cloud. E eu às tantas estava a ver aquilo, aqueles vídeos deles muito pequeninos e a da Maria muito cómica, e eu estava a ver aquilo e deu-me assim um certo nó, porque na realidade eu sinto que às vezes tipo, eu não consegui aproveitar devidamente algumas fases porque era tanta coisa, e às tantas eu estava a ver os vídeos e estava a dizer assim, pá, isto passa mesmo a correr, e a pessoa, se a pessoa baixar só um bocadinho a fasquia, não querer ir tanto a tanto lado sempre, a pessoa consegue aproveitar com mais profundidade e mais calma as coisas. E eu sinto que às vezes, depois o tempo passa e passou, acabou. E eu sinto que às vezes, e depois eu considero isso uma falha, tipo, não sei bem se isso é uma falha ou não, mas na realidade é o que tu dizes, Isabel. Por um lado é bom, porque, ok, nós andamos e vamos e conquistamos e andamos para a frente e andamos, mas depois tu pensas assim, Mas é que é, e não sei, vale assim tanta pena, para quê? Sim, é isso. É isso. E eu estava a sentir isso e às tantas estava a dizer, pá, eu acho que lá está, depois vem outra vez aquela questão. Ai, acho que podia ter sido tão melhor, acho que podia ter feito as coisas com tão mais calma, acho que podia ter tido muito mais atenção, acho que podia ter aproveitado muito mais. Mas depois eu olho para o outro lado e digo, amor de Deus, tu não conseguias, porque também não dava para mais. Sim. Então é assim um limbo complexo. Não sei se isso é uma falha, se não é uma falha, mas na realidade eu sinto, quando eu estava a ver aqueles vídeos, eu sinto que falhei. Okay. É No sentido eu em e a que... Joana ainda podemos aprender com as tuas falhas, porque elas ainda são pequenas. É isso, mas aprende porque vale a pena, porque na realidade o tempo passa e já não volta atrás. E tu dizes,
certo, conquistaste muitas coisas e não sei o quê, mas é isso que é mesmo importante? É, Não sei. eu percebo. Acho que não há nada mais importante que eles, não é? E que nós próprios, mas eles são o que mais nos alimenta e que mais precisam verdadeiramente de nós, a verdade é isso. É porque depois nós corremos por muito, para ter mais e para fazer mais e para conseguir mais e para dar mais. Ainda agora tinha também a festa da Mafalda, em que, agora falando sobre falhas em bolos, Margarida, eu não comprei um bolo no Duas site falhas. design. Duas falhas. Exato. Não, fomos com os miúdos, depois da sala dela, maioritariamente, ao cinema. Foi assim uma grande aventura meter muita criançada ali. Mas que o Pois. bolo era uma falha autêntica, não é? Eram 3 andares de bolo de iogurte a cair como uma torre de Pisa, cobertos com chocolate e pintarolas. Mas isto é o quê? Mais uma vez, fazemos os bolos para quem? Para eles, não é? É o bolo deles. É Eu isso. perguntei, Mafalda, como é que queres o teu bolo? Iogurte, com chocolate e pintarolas. Mafalda, gostas do teu bolo? Gosto. Tipo, está feito. Tipo, era super imperfeito. Estava torto, estava a ver-se as camadas, não estava liso. Ok, Mas era imperfeito para quem? Mas era imperfeito para aquele quem? bolo, o que é que ele significava? Para quem é que ele era? Para quem é que... E às vezes lá está, estamos sempre a tentar fazer as coisas tão perfeitas e tão bem e não paramos para pensar que, pá, é mesmo preciso. Tipo, no final de contas, quem é que valoriza isso? Quem é que vai estar, vão ser o quê? Os pais dos outros miúdos vão-me julgar porque eu tinha um bolo imperfeito? Com essa... Não, e que na realidade ninguém vai É julgar. isso, Ninguém. És tu. mas que é isso? Onde é que nós vamos buscar isto? Esta sensação que temos de que devemos e que... Porquê? Tipo, E que está sempre alguém a ver. Na realidade, não, somos mas nós. depois também em relação Sim, às crianças, também somos muito críticas, porque também é normal eles terem autonomia, terem a vida deles e também crescerem, e acho que crescerem com as referências dos pais também estarem ativos, terem objetivos, isto também são boas referências e bons exemplos não, sem para eles dúvida. crescerem, não é? Portanto, quando pomos na balança Sim. de, pá, se calhar estou a falhar, se calhar não estou lá tanto, pá, mas será que não está a crescer mais também com tendo autonomia e liberdade e não estando sempre microdependente? Pá, não sei, vale, Sim. mesmo em termos de relações sociais, muitas vezes há aquela dúvida de quando é que devem ou não entrar na creche, bem, pela quantidade de vírus que apanham nesta altura, eu diria que não deviam andar na creche nesta altura, ou se calhar é simplesmente uma forma do próprio corpo humano garantir que eles passam mais tempo em casa pontualmente e que é uma coisa mais equilibrada. Pá, não sei, a Às verdade é tantas. que Sim. a verdade vem sempre ao de cima e eles acabam por passar umas boas temporadas em casa, mesmo na semana passada a Mariana ficou em casa, doía a barriga, doía a cabeça, não é nada mais, mas eu disse: "Se calhar é melhor ficares em casa, queres ficar em casa?" Assim, passou o dia ótima, estava ótima. Mas se calhar estava a precisar deste Pois. mimo, desta calma, desta tranquilidade, e está tudo bem, e se calhar, ok, vamos fugir, não, vais para a escola, tens que ir para a escola, pá, so what? Porquê? Sim. É que nós também somos muito exigentes com eles, Em sim. casa, É verdade. até já nem dá tanto trabalho. Ela não se está a sentir bem, porque que ela não pode ficar simplesmente aqui a brincar, a ler, a desenhar, a pintar, não é? É isso, é que nós passamos para eles este nível também de exigência de mais. Mas será que É mesmo necessário, sim. Ainda ontem fomos ali ao Eras Parque no Estante, não sei o quê, buscar umas pipocas e blá blá. E às tantas o Diogo foi com a Maria e com a Marta e eu fui com o Pedro e estávamos os dois sozinhos. E às tantas o Pedro dizia: "Ai mãe, já não estamos os dois assim sozinhos há muito tempo." E eu: "Há muito tempo então." "Sim, só os dois." E eu tipo: "Está bem." Ele disse: "Não, eu gosto de estar assim só com meio os dois, tipo, sem fazer nada." E eu às tantas fiquei a pensar naquilo, mas tipo, não é engraçado como é que porque há coisas que são tão simples e que nós não percebemos isso. No outro dia eu estava a perguntar ao jantar o que é que era um dia perfeito. O que é que era um dia perfeito? Se pudessem fazer o que quisessem, o que é que era um dia perfeito? Então a Marta era um dia perfeito. Todas as coisas eram basicamente o que nós fazemos, só que sempre todos juntos. Era panquecas de manhã, todos juntos à mesa, ok. Depois íamos ao passear, não sei o quê, todos juntos,
os 5. Depois íamos não sei o quê, todos juntos, não sei o quê, todos juntos. Mas eram na realidade coisas muito simples, não era nada de extravagante, nem nada de exagerado. E que nós na nossa cabeça, se nós pensarmos o que é um dia perfeito, se calhar pomos uma coisa super isto e super aquilo e super aquilo outro. Na realidade, para ela, na cabeça dela, um dia perfeito era só tempo, todos juntos, a fazer o que fazemos no geral. E isto às vezes dá que pensar, não é? No sentido de... Quer Sim, dizer, às vezes está muito mais nós, perto basicamente, do que nós achamos, não é? é isso, está Há muito, aqueles vídeos dos miúdos é a muito mais, é dizer isso. com quem é que tu gostavas de jantar? E os pais a dizerem, grandes celebridades, os miúdos a dizerem com o teu pai. Exato, como é que o pai, exato. Eu sou tipo, é que isto É. bate um bocado, e por causa disso, porque a pessoa acha sempre que, não, porque eles querem isto e que eles querem aquilo, e na realidade eles não querem nada disso, eles só querem uma coisa simples. Estava a pensar aqui no que estavas a dizer, Margarida, e eu acho que tudo é oportunidade para os miúdos. No que estavas a dizer de pensares no teu Sim, passado e como é que tiveste e como é que gostarias de ter estado ou não sabes, pronto, porque eu acho que é isto, esta ansiedade e esta vontade de ser perfeita vem com retroativos. Tu pensas como é que foste há não sei quantos anos e como é que queres ser e é um bocado... ocupa-nos muito espaço, não é? Seja em que altura da vida é. E o que eu acho é que são sempre oportunidades. Eles tiveram uma versão, se calhar tiveste mais a trabalhar e tudo mais, eles aprenderam com isso, não é? Agora imagina, chegaste à conclusão que queres passar mais tempo com eles. Tudo são oportunidades, tudo são fases, tudo são... Eu acho que o importante é também estarmos atentos, porque não há, sim. quer dizer, não há nada perfeito nesta vida, por isso... Pois não. A questão, o que eu digo é, quando eu vejo estes vídeos às tantas e olho para o meu caos, como eu digo, quando a Maria nasceu, eu tive gêmeos. Porque nasceu a Maria e nasceu Have Some Sugar. E são duas coisas que ocupam muito tempo. São 2 filhos que nascem ali. E tu não consegues, pura e simplesmente, dar meio tempo a cada um. Tu dás o que tu podes, tu tentas o que consegues, tu fazes o melhor que dá. E eu tenho perfeita noção que eu fiz o melhor que sabia, porque eu não conseguia fazer mais. E houve alturas em que eu estava completamente esgotada. A questão é, o que é difícil, eu acho, tu estás tão organizada na tua cabeça, de maneira a teres as tuas prioridades tão bem definidas, que te consegues perceber perfeitamente o que é que tu... Olha, isto agora é mesmo importante, porque eu acho que tudo é importante e eu acho que este percurso todo que eu fiz até agora é de facto importante. No entanto, não invalida não deixo de sentir, quando olho para aquela fase, que não tive lá tanto tempo como gostaria de ter estado. É só isso, percebes? É tipo, se me perguntasse assim, se tivesse estado mais tempo e depois também não tinhas investido o que investiste e trabalhado o que trabalhaste com a tua marca, ela não estava hoje em dia e se calhar nem era nada do que é e também não existia. Preferias? Pois. Não sei dizer, porque não foi esse o caminho que eu tomei. Outros caminhos, ias ter outras dificuldades, não é? Portanto, mas eu acho que isso traz aqui um mote de ao falhar no presente e no futuro e ao falhar do passado e como é que lidamos e como é que aprendemos com aquilo que estamos na iminência de vir a falhar, com a iminência ou com aquilo que falhámos agora e também com as falhas que temos do passado, não é? Como é que lidamos com cada um destes tipos de falhas? Há falhas para o futuro, as que vamos ter que eventualmente falhar e, portanto, ou tentamos tudo por tudo e tentamos não falhar e tentamos ir a tudo, ou assumimos que vamos falhar numa delas, ou como é que lidamos com esses potenciais de falha? Foi do presente, tipo, acabou de acontecer, o que é que nós fazemos com isso? E acho super giro e acabar aqui o episódio, se calhar com o exercício que estavas a falar no início, de enraizar este exercício de comunicação aberta em volta do normalizar a falha e torná-las em algo empoderador e divertido e normal, em vez de algo assustador e de qual fugimos e que se calhar não falamos tão abertamente, até porque na área tecnológica fail fast, learn faster e se começa a enraizar logo o quanto antes. Não, mas o exercício, só dizer uma coisa, mas este exercício é giro fazermos todos, também nós adultos, em conversa com eles. O que é que eu tentei fazer hoje que não consegui? Não, porque é tal questão, eles vão aprender muito mais também com aquilo que nós
normalizarmos o nosso nós Partilharmos. somos as referências, não é? Portanto, é um bom. Sim. Sim, Se não estava claro, assim fica mais claro. E- E também nós adultos, isto Sim. aqui se calhar é muito mais com os adultos do que com as crianças, de que forma é que nós aceitamos e libertamos as falhas do nosso passado, aceitando que nós fizemos o que tinha que ser feito e as coisas, sim, claro. nós estamos onde devemos estar, quando devemos estar, da forma que devemos estar e fizemos como deveríamos fazer e está tudo bem e é tudo parte, tal como dizia a Mafalda Capitão no episódio passado, é tudo parte desta aprendizagem e deste caminho e no final tudo faz sentido. E, Sim. Joana, queres algumas últimas palavras também antes de fecharmos? Só Força. queria dizer uma coisa, que é, muitas vezes nós não percebemos porque é que nos estão a acontecer algumas coisas, e tu falaste aí aqui das doenças e porque é que os miúdos têm tantas doenças. Uma vez estive numa conferência em que um pediatra dizia, é importantíssimo estas doenças, porque isto está a preparar o corpo para doenças mais chatas, e nós não sabemos, portanto, também levar com alguma Não vez temos estes imprevistos que nos aparecem, que nós muitas vezes não percebemos, mas que Os próprios vírus são aprendizagens do corpo, não é? exatamente são. Tem um propósito, não é? Pronto. Sim, é isso. É isso. Nós aceitarmos que faz sentido. Porque isto vai servir de alguma coisa, eventualmente, num caminho que nós estamos a percorrer. É uma aprendizagem que nós aprendemos. Sim. É uma aprendizagem que nos vai servir. E não, mas porquê é que eu fiz isto? É isso. Às vezes não é Certo. tanto o tentar perceber porquê e se, é mais, ai que engraçado, graças a isto, aquilo. Exato. Sim, é. Mas vá, Muito bem. falhamos todos, portanto, não se esqueçam de falhar hoje e falar sobre isso ao jantar, com os vossos filhos, com os vossos irmãos, maridos, pais, primos, tios cozidos grelhados. E falem connosco, gostamos de ouvir. Esta semana já recebi alguns feedbacks, maioritariamente por WhatsApp. Não deixem de partilhar, amigos, desconhecidos, não se inibam. Estamos aqui para quem quiser partilhar connosco os seus pensamentos. Gostamos de acreditar que inspiramos de alguma maneira e que vos levamos também a pensar e a aligeirar os vossos dias, em concreto as vossas falhas. A vida acontece.podcast@gmail.com, WhatsApp para quem tem os nossos números, Instagram para quem não tem, canais não faltam e nós estamos sempre aqui e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana. Adeus e um queijo.